Salve, pesados! Beleza? Vamos lá. A aula de hoje é um pouquinho diferente, só explicando isso daí pra vocês. Porque eu estou sem lousa, então vai ser necessário eu gravar a aula agora, em formato de selfie mesmo. E daí eu vou fazer uma edição através de um aplicativo do computador. Fechado? Espero que gostem desse modelo. Não é permanente, é só dessa vez. Depende da forma como vocês se adequarem, se gostarem ou não. Tranquilo? Vamos lá. A aula de hoje então é sobre Oriente Médio, tudo bem? Não somente sobre o Oriente Médio, mas também sobre os habitantes dessa região, os árabes, certinho? A região do Oriente Médio, onde está localizada? Vou colocar um mapa agora na edição para vocês. Funciona da seguinte forma: é um local, fica dentro do continente asiático, mas está próximo, muito próximo do chifre da África ali, do norte da África, próximo do Egito, entre a Europa, a Ásia e a África, então, é a região do Oriente Médio. Certinho? O que tem de importante na região do Oriente Médio? É um clima muito seco, características físicas, clima muito quente, muito seco, mas mesmo assim é propício para a agricultura na região litorânea. De acordo com as cheias do rio, ele umedece, ele fertiliza o solo, torna o solo fértil, então no próximo aos rios é uma região bem agradável para a agricultura. Certinho? Ali naquela região, lá atrás, tinham 3 povos específicos. Os colonos, grandes proprietários de terra, tinham também os comerciantes e artesãos, que viviam da venda de mercadorias, e os beduínos, que eram habitantes que comercializavam produtos andando em camelos. Eles eram povos nômades do deserto, então eles não tinham uma moradia fixa. Eles comercializavam os produtos ali pela região do Oriente Médio, iam para a África, subiam para a Ásia, tudo bem? Tranquilo até aí? Vamos lá. Essa sociedade no Oriente Médio é uma sociedade extremamente patriarcal, onde a mulher ela não era só submissa ao seu marido e ao seu pai, mas também é submissa ao seu filho, ou seja, a mulher era colocada como inferior ao seu filho, certinho? Além disso, eles seguiam uma religião politeísta. Só que essa religião politeísta deles vai até um determinado momento. Daí eles vão unificar a religião. A gente já vai chegar lá, certo? Uma das principais cidades dentro desse contexto é a cidade de Meca, uma importante rota comercial entre o Mar Mediterrâneo e o Oceano Índico, certo? E entre a Ásia e a África, tudo bem? Então Meca era uma cidade extremamente importante, por ser uma rota comercial e por ser também um ponto religioso. Por que, professor, era um ponto religioso? Lá, de acordo com a tradição árabe, existia a Pedra Negra. Era uma pedra que havia caído do céu e conforme ela caía do céu, ela foi absorvendo os pecados da humanidade. Por isso ela se tornou negra. Essa pedra, hoje, ela está condicionada na Caaba. É um cubo negro com alguns desenhos em dourado, certo? E que serve justamente para acondicionar, para guardar a Pedra Negra, tratada pelos árabes como sagrada. Tudo bem? Dentro dessa cidade também desenvolveu-se um personagem importantíssimo para os povos árabes. O nome dele é Mohammed, ou no português nós conhecemos ele também como Maomé, o profeta, o mensageiro, enfim. Ele é o principal personagem da religião islâmica. Da mesma forma que Jesus Cristo é para os cristãos, Maomé é para os muçulmanos. Nossa, professor, você falou Islã, muçulmano, árabe. Árabe é quem mora, quem vive na Península Arábica, a região do Oriente Médio, certo? Muçulmano são aqueles que professam a religião islâmica. E Islã é uma abreviação para a religião islâmica, certinho? Só para explicar os termos para vocês, que vocês podem ouvir até o resto da vida de vocês, tudo bem? Qual a importância então de Mohammed? Qual que é a história dele? Mohammed, segundo a cultura árabe, segundo a cultura islâmica, ele recebeu de Alá, o Deus da religião islâmica é Alá. Ele recebeu de Alá então a profecia de que as pessoas não deveriam mais ser politeístas, adorar a vários deuses, mas as pessoas deveriam adorar somente a Alá. Então ele começa a professar essa mensagem para as outras pessoas. Só que os ricos da época começaram a perseguir ele. Então ele vai fugir no ano de 622. Essa fuga de Mohammed da cidade de Meca para a cidade de Medina é chamada de Hégira. É o ponto inicial da religião islâmica, certo? Não é à toa que o ano 1 do calendário islâmico é justamente essa Hégira. Tudo bem? Ele fugiu e conforme ele foi fugindo pelo deserto, ele foi falando para as pessoas sobre essa mensagem que Allah tinha entregue a ele. E muitas pessoas foram se convertendo ao islamismo. Tudo bem? A essa nova religião que estava surgindo. No ano 630, então ele vai retornar para Meca e agora ele vai conseguir
convencer até os ricos a seguirem, a adorar Alá. Tudo bem? Então o islamismo nós podemos dizer que é uma religião difundida por Mohammed, que prega o que, professor? Prega a crença e submissão a Alá, o único Deus. Tudo bem? Então, de acordo com a religião, todos eles devem adorar Alá. Algo importante dentro do islamismo é o que? São os 5 pilares do Islã. Então são 5 bases, são 5 fundamentos que todo muçulmano deve seguir, certo? Quais são eles? Primeiro, profissão de fé. Eles devem confessar que creem em Alá. É a fé mesmo, firme fundamento de crer naquilo que eu não posso ver. Tudo bem? Então eles terem fé em Alá sugere então que eles já sejam muçulmanos. Outra coisa é a oração. Vamos lá, pensem com vocês. Quantas vezes vocês oram? Aqueles que são cristãos, aqueles que têm outra religião. Dentro do islamismo, eles oram 5 vezes ao dia. E todas as vezes que eles oram, mesmo que eles estejam aqui no Brasil, eles têm que orar em direção à Kaaba. Como que se eles estivessem imaginando a Kaaba ali naquela região. Tudo bem? Então, em direção à Kaaba, eles devem fazer a oração 5 vezes por dia, independente do local em que eles estejam, certo? Terceiro, é a caridade. Então é a ação do amor ao próximo, de ajudar o meu próximo, ajudar aquele que passa necessidade, principalmente se o meu próximo também for da comunidade islâmica. Quarto, nós chamamos de jejum. E eles têm um mês específico que eles fazem um jejum. É o mês do Ramadã, tudo bem? Os meses no calendário islâmico não são iguais aos nossos. Nós temos janeiro, fevereiro, março, abril, enfim. Eles têm o mês do Ramadã. Apesar de terem 12 meses no ano, os meses eles recebem nomenclaturas diferentes, tudo bem? Então o jejum no mês do Ramadã é obrigatório, certinho? E o último, mas não menos importante, é a peregrinação à Meca. Então, pelo menos uma vez na vida, um muçulmano, se é que ele esteja nos Estados Unidos, no Brasil, na Argentina, em qualquer país da Europa, nos países do sul do continente africano, nos países do Extremo Oriente, uma vez na vida ele é obrigado, teoricamente, se ele tiver condições financeiras, ele é obrigado a ir até a Kaaba para fazer uma adoração a Alá ali, da Kaaba mesmo, em frente à Kaaba, prostrando-se sobre a Kaaba, que é, como eu disse anteriormente, é o local que abriga a pedra negra, um elemento sagrado para a religião islâmica. Tudo bem? Só para a gente finalizar, dentro desse contexto, os árabes eles não quiseram ficar somente na Península Arábica, mas que eles quiseram expandir o seu território. E essa expansão árabe ela foi possível muito por conta da jihad. Jihad significa guerra santa. Nossa, professor estranho, uma guerra santa. Sim, o que seria essa guerra santa? Seria um conflito para eu conseguir converter os outros povos ao islamismo, tudo bem? Então por isso que recebe esse nome de guerra santa, porque segundo a tradição, eles não estão guerreando por interesses pessoais, mas sim por interesse religioso, interesse de converter esses povos à religião, certo? Diante desse contexto de expansão árabe, vou colocar aí no mapinha, eles expandiram principalmente para o norte da África, chegando até a Europa, a região da Península Ibérica, onde eles estabeleceram o Califado de Córdoba. Certinho? Espero que tenham entendido, espero que tenham gostado. Se não entendeu, volta um pouquinho no vídeo. Eu falei um pouco rápido, então vai pegando pontinho por pontinho aí, tá bom? Valeu, gente. Abraço. Até mais.